lembro da massa da mandioca, mãe. Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe. Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe. Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe. No Brasil, historicamente, o cultivo e o uso da farinha de mandioca na alimentação associam-se à cultura indígena, com registro desde o período do descobrimento, incorporados assim aos hábitos dos portugueses. Posteriormente, integrados também à alimentação dos negros escravizados, passando a compor um dos elementos de identidade da cultura alimentar brasileira. A farinha feita de uma planta da família das euforbiáceas, euforbiáceas. Mesmo com a chegada da modernidade, a farinha de mandioca não perdeu sua importância de alimentação fundamental na culinária nordestina, presente diariamente na mesa de milhões de brasileiros de norte a sul. O menino que ela pode dar. E tem da grossa, tem da fina, se não tem da quebradinha, vou na vizinha pegar. Desde a sua extração, a partir da mandioca, obtida após plantio em regiões produtoras do Nordeste, além da maior fonte do produto, o estado do Pará, que é responsável por quase 22% de toda a produção brasileira, a raiz passa por diversas etapas até chegar na mesa do consumidor, na forma da tradicional farinha e farofas que acompanham uma infinidade de pratos. O trabalho em uma casa de farinha é basicamente o mesmo há mais de 400 anos. Quando as raízes da mandioca chegam, elas são raspadas. Depois, elas são picadas ou moídas. Antigamente, isso era feito na bolandeira, uma grande roda puxada por animais. Hoje em dia, no entanto, a bolandeira foi trocada pelo triturador elétrico. A massa que sai do triturador é levada para uma prensa que pode ser manual ou hidráulica. Na prensagem, a massa solta um líquido que contém cianeto, um veneno conhecido pelo nome de manipoeira. Dali, a massa vai para um ralador ou então para um triturador de massa prensada. Depois, é levada a um forno onde se evapora o que sobrou da manipoeira. Quando torrada, a farinha ganha a cor e o sabor que a gente tanto gosta. Mas, além de economicamente viável e socialmente justa, as tarefas em uma empresa desse segmento têm que ser também ambientalmente corretas. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana era farinhada. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana era farinhada. Nas fábricas, as conhecidas casas de farinha, instaladas em sua maioria em zonas rurais ou bem próxima a elas, para estarem mais perto também da sua principal matéria-prima, dezenas de pessoas têm na atividade o seu sustento, com dignidade, o que lhes garante certamente a manutenção para a realização dos seus sonhos. Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe. Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe. Mas, atualmente, com o crescimento da concorrência em todos os mercados e o advento das tecnologias, as antigas casas de farinha, mantidas quase sempre através do trabalho familiar, deram espaço a modernos locais equipados, que garantem agilidade à produção e mais segurança para os trabalhadores. As novas máquinas que colaboram em todas as fases da produção transformaram-se em valiosos colaboradores para que a farinha possa chegar ainda fresquinha até o consumidor final. A montagem e manutenção de uma estrutura dessas, no entanto, não é tarefa para qualquer empresário. Na atividade desde 2015, em pleno agreste meridional pernambucano, Jéssica Melo e seu marido e sócio Krause mantêm a fábrica Império na Vila Neves, em Jucati. Uma empresa construída com muito esforço, renúncias, mas também recheada de sonhos e esperança. Apesar de ser um negócio rentável, com produto de venda garantida, o casal por muitas vezes pensou em desistir da atividade, principalmente pela burocracia estadual, por fiscalizações inflexíveis e por vezes absurdas,
ausência de políticas públicas claras de incentivo à produção e também pela dificuldade na obtenção de necessários aportes financeiros para a modernização do seu parque industrial. Um biodigestor para processamento da manipoeira, por exemplo, está nos planos do casal, para transformar aquele subproduto nocivo em fonte de energia que pode ser usado inclusive como parte do processo de redução da carga orgânica com a produção de gás metano, que pode ser queimado substituindo parte da lenha na secagem da farinha, reduzindo outro problema de impacto ambiental e até mesmo transformando a manipoeira em fertilizante natural. O grande gargalo hoje da nossa comercialização, da nossa produção, é justamente as políticas públicas, né? A falta de apoio que temos, de projetos, de associações, né, para o benefício tanto dos produtores rurais como dos funcionários e nós proprietários de fábricas de farinha. Hoje, se nós tivéssemos, né, um apoio tanto político como de financiamentos para plantação de mandioca em nossa região, que é muito rica, né, em terras férteis, mas infelizmente não temos condições hoje, né, de investimentos em agricultores para plantar mandioca, para nos abastecer, tanto que nós temos que buscar mandioca em outros lugares como Alagoas, Rio Grande do Norte, isso tudo faz com que encareça, né, o produto final no mercado. Nós pensamos também enriquecer, né, a questão cultural também, em questão de feiras de farinha, de feiras de máquinas de agronegócio, juntamente com o banco, né, para dar suporte, financiamento, mas que também não só investimento na plantação de mandioca, mas também de feijão, de milho, enfim, que ainda estamos muito primitivos em relação a isso, muita questão manual, sendo que temos lá fora, em outros estados, máquinas, suporte técnicos que ajudam, né, na melhoria para isso, mas infelizmente é uma carência muito grande até hoje em relação a isso. Em contrapartida, treinamentos através do Sebrae e incentivos como os do FNE, ofertados pelo Banco do Nordeste, e outras linhas de crédito, a exemplo do AgroAmigo, ligado ao Pronaf, possibilitam também aos produtores da mandioca uma boa oportunidade de investir nos seus negócios e dormir mais tranquilo. E mesmo em meio às incertezas de mercado, oscilações da safra e as dificuldades naturais do setor, a indústria Império vem aumentando a sua produção, gerando emprego, cuidando do meio ambiente e inclusive ampliando seu mix com farofas especiais e uma logística responsável para a distribuição dos produtos para a região próxima nas maiores praças do Nordeste e até em alguns outros estados do país. Mas o certo é que a farinha de mandioca, um dos produtos da culinária nordestina que talvez mais se identifique com o dia a dia do brasileiro, atravessa fronteiras e continua alimentando gerações, promovendo emprego e renda e ampliando a riqueza da nossa gente. E viva o nosso ouro branco, brasileiro como sempre, e mais nordestino do que nunca.